Era muita tarefa pra você fazer? É um grupo, era trabalho em grupo. Trabalho em grupo? Ixi, aí não, hein? Gente, bora lá. Tá aparecendo a tela pra vocês? Tá, Sim. Beleza, então hoje a gente vai ter uma aula aí de tipos de software. Hoje vai ser uma aula bem light mesmo, nada muito complicada. Só pra gente dar uma conversada aí e uma atualizada. Deixa eu estar riscando aqui. Tá riscando tudo certinho. Beleza. Então, bora lá. Gente, a gente já tinha visto aí sobre tipos de software. Tranquilo aí, de boa. Mas, e aí? O que a gente vai ver hoje aí na nossa aula? A gente vai ver aí sobre softwares básicos, sistemas operacionais, softwares utilitários. A gente vai ver um pouquinho de antivírus, um pouquinho de gerenciador de arquivos, um pouquinho também ali de backup e restauração, compactação de arquivos, né? Tem aí e também um pouquinho do software aplicativo de uso geral e de propósitos restritos. Tranquileira, gente? Bora lá. Só para a gente relembrar aí toda aquela ideia. Opa, quer falar, Jennifer? Professor, já começou o segundo bimestre hoje nessa aula? Já, a gente começou já ele no segundo bimestre, né? Tô terminando de fazer os fechamentos com o pessoal da direção para a gente finalizar ele certinho. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Vamos relembrar aí do conteúdo que a gente viu lá. O que é software? Né? O software ele é todo programa rodado em um computador, celular ou dispositivo que permita ao mesmo executar suas funções. É um aparelho. Eles vão desde sistemas operacionais, como Windows, Mac, iOS e Android, aos aplicativos que você usa todos os dias, como o WhatsApp e o Instagram. Então, vendo isso aí, a gente já consegue ali relembrar do conteúdo que a gente viu. Então, vocês lembram lá que os navegadores também eles são softwares. A gente tem os softwares aplicativos aí, que é igual o WhatsApp, o Facebook, Spotify. A gente tem o software sistema operacional, como o Windows, como o Android. A gente também tem aqui o pacote Office. Tudo bonitinho aqui, né? Então, como a gente tem ideia do que são os softwares, então vamos ir lá para a ideia do software básico. O que é o software básico? São programas que definem o funcionamento do equipamento, no caso o hardware. Ele que cria um ambiente para que tenha interação entre o usuário, que somos nós, e a máquina. Então, os softwares básicos são o nível mais básico de software que um sistema ele pode ter, basicamente. Então, assim, vamos pegar lá o sistema operacional, quando a gente tem lá no Android, no telefone que a gente tem. Então, ele tem ali o Android, que é o sistema mais básico que ele tem, um sistema que vai conectar a gente, o usuário, ao telefone, que vai possibilitar mexer. Vamos pegar aqui como exemplo o Windows. A maioria de vocês usam o Windows aqui, né? Então, o Windows ele é um sistema operacional, ele é um software básico. Ele que vai possibilitar, ele que vai ter a base para que possa, ele que vai dar a base para que a gente possa utilizar outros softwares por cima. Então, ele que vai interligar gerenciar todo o computador. Basicamente, tudo que a gente quer utilizar no computador, ali, a gente quer utilizar o WhatsApp, a gente instala em cima do Windows, que ele vai gerenciar, vai alocar recursos, vai trabalhar ali em cima. A gente também tem aqui uma versão bem mais antiga aqui do Mac, bem lá no comecinho. E a gente tem aqui outra tela do Windows 7. Ficou alguma dúvida aí no, no software básico, naquela explicaçãozinha?
Ok. Bom, então continuando lá com a ideia, então a gente tem lá como exemplo o sistema operacional, a linguagem de computador, escrita que especifica instruções para gerar um programa. Então, quando você fala em programação, a gente está programando para o computador entender, a gente tem os compiladores, que vai traduzir um programa em linguagem textual, no caso, em inglês, que a gente escreve, para a linguagem de máquina, que o computador ele só entende o quê? Ele só entende 0 e 1. Que 0 é desligado e 1 é ligado. E também temos a BIOS do computador pessoal. A BIOS é um sistema que ele vai dar a ignição quando o computador inicia. Então, imagina assim, quando você liga o computador, ele precisa startar a máquina. E quem dá esse start na máquina, que fala os outros componentes em si acordarem, seria ali a BIOS, que é o primeiro gerenciamento que o computador pode ter. Então a gente tem um exemplo aqui, MacBook, e a gente tem aqui o sistema operacional Linux. Em si, são softwares essenciais para o bom funcionamento do computador. Os softwares básicos, né? E assim, dentro dos softwares básicos, a gente tem que entender ali alguns conceitos quando a gente vai trabalhar com ele. Então a gente vai ter ali tradutores. O que são tradutores? São programas responsáveis pela transformação de uma linguagem de programação em linguagem de máquina. Então a gente vai lá, a gente quer desenvolver algo, então a gente vai lá e escreve em linguagem natural. A nossa linguagem escreve o português ou o inglês, no caso utilizado o inglês. E aí esses sistemas eles vão fazer a tradução para código de máquina. Então ele pega a nossa linguagem natural e transforma em 0 e 1. A gente tem a linguagem de programação, que é um conjunto de símbolos, no caso vocabulário, e regras gramáticas, que especifica como transmitir informações de um usuário para o computador. Basicamente ali, complementando a linguagem de programação, é a forma que a gente vai escrever para que um sistema consiga traduzir para o computador. O computador possa entender a nossa escrita. E disso aí vai existir linguagens de programação de alto, baixo e linguagem de máquina. Então, alto nível, baixo nível e linguagem de máquina. Então, a gente pode entender aqui o seguinte. Gente, o que vai acontecer agora? A gente está entrando num campo, um pouquinho aqui para vocês entenderem, um pouco sobre linguagem de programação e como funciona a programação de uma forma bem básica no computador. Então, assim, a gente vai ter linguagem de programação de alto nível e linguagens de baixo nível do computador. Quando a gente fala isso daí, o que vocês podem entender? Alguém tem uma noção aí do que se pode entender quando se fala em linguagem de alto nível e baixo nível? Alguém quer chutar alguma coisa? Ou realmente não tem a mínima noção de nada? Que ele passa as informações mais rápido, processa mais rápido, alguma coisa assim. Hum, mais ou menos isso daí, mas vamos pensar assim. Olha, pode falar, Liz. São, tipo, programas maiores e mais ou menos isso daí, tipo assim. Ah, não sei explicar. Então, Mas é tipo, é, é maior os programas, os códigos e tal. não, gente, quando a gente fala em programação, a gente vai ter ideia de linguagem de alto nível, baixo nível e linguagem de máquina. Então, a linguagem de alto nível, ela quer dizer o quê? Ela é mais próxima da nossa linguagem natural. Então, é mais próxima do inglês, né? A gente no programa em inglês. Então, a linguagem de alto nível é mais próxima à nossa linguagem natural, à nossa fala, à nossa escrita. Então, isso aí é linguagem de alto nível.
Já quando a gente fala linguagem de baixo nível, ela é mais próxima da linguagem de máquina. Então ela já começa a envolver, digamos ali, coisas que a gente não consegue compreender. Ela é mais próximo do computador já. Como é que o computador consegue entender. E aí a gente vai ter a linguagem de máquina, que basicamente vai ser a linguagem que o computador entende. A gente pode ter uma ideia aqui. Olha, na linguagem de alto nível, vamos olhar aqui. Quando a gente vai programar, a gente escreve com a linguagem natural. Olha, então a gente tem aqui valor 2, valor 1, valor 2. Então aqui, ou variável, depende aí de como você vai alocar. Então você consegue escrever com português ou com inglês. Quando a gente parte ali para a linguagem do computador de baixo nível, você já começa a mexer com as funções um pouco mais complicadas e específicas, uma forma que o computador já vai conseguir começar a entender. E quando a gente vai chegar ali na linguagem de máquina, é o 0 e 1. Cara, o 0 e 1, que é o 0 é ligado. Opa, o 0 é desligado. E o 1 é ligado. Basicamente. E para que o computador entenda toda a forma que a gente escrever, existem alguns mecanismos que os sistemas utilizam para fazer essa conversão. Não tem lá quando tem lá quando a gente vai programar, a gente utiliza lá uma IDE, uma ferramenta para que a gente possa programar. Então, o que vai acontecer? Quando a gente vai programar com uma linguagem de alto nível, ali com uma IDE, que a gente escreve com inglês, a gente vai utilizar compiladores e interpretadores para traduzir para a linguagem de máquina. E já quando a gente vai fazer a programação em linguagem de baixo nível, a gente vai utilizar o quê? Montadores que vão traduzir para a linguagem de máquina. Mas isso aqui, gente, é um resumo aqui que eu estou passando para vocês entenderem como os programas eles vão funcionar, como a gente escreve o nosso português, como é que a gente escreve o nosso português para que o computador no final ele consiga entender. Então a gente vai lá, português, inglês, escreve bonitinho e aí depois faz a tradução e o computador entende e ele passa a funcionar. Basicamente. Então, eu trouxe aqui para vocês as definições. Então, a gente vai ter lá, linguagem de máquina. O que é a linguagem de máquina? A linguagem de máquina é baseada em código binário. O código binário é os zeros e uns, que é utilizado diretamente pelo computador. Então, o computador sempre tem 0 e 1, que 0 é desligado e 1 é ligado. Então, uma cadeia em sequência ali para ele entender. A gente vai ter as linguagens de baixo nível, que é a simplificação da linguagem de máquina. Então, ele permite que os programadores utilizem abreviações simples e instruções de programa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de linguagem de programação de baixo nível. Lembrando, a gente vai ter linguagem de programação de alto nível, que é mais próximo ao nosso português, ao nosso inglês, nosso português, a linguagem natural de fala. E vamos ter as linguagens de programação de baixo nível, que ela é mais próxima da máquina. Então a gente vai ter o assembly, o compare e o ab. Então esses são tudo linguagens de programação de baixo nível. E também temos a linguagem de programação de alto nível. Utiliza a combinação de um conjunto de símbolos de acordo com certas regras de sintaxe. Sintaxe digamos aí, que seja a forma escrita para expressar uma sequência de operações de máquina. É uma linguagem que não exige conhecimento do código de máquina, são fáceis de ler, escrever e manter. Instruções escritas em inglês. Então, são linguagens mais próximas do nosso inglês, da nossa linguagem natural. Mas aí, só a gente frisando, recapitulando aqui. Linguagem de máquina. 0 e 1.
Linguagem de baixo nível é um passo acima da linguagem de máquina, né? Então você vai ter ali o assembly, que você vai mexer com a alocação de memória, você vai mexer com todos os recursos do computador. E a gente vai ter a linguagem de alto nível, que é o nosso inglês, basicamente. Então, para quem tinha dúvida como funcionava, em se escrevia o computador entendia, é dessa forma aqui que ele funciona. Gente, ficou alguma dúvida? Não, por mim não. Ok, tranquilo. Ou ficou muito louco isso daqui. Primeira vez vendo, então a cabeça fica como? E daquela mesma forma que a gente estava conversando lá, voltando aqui, a gente teve lá a linguagem de baixo nível, a linguagem de alto nível e a linguagem de máquina. A gente falou aí de montadores, compiladores e intérpretes. Bora lá dar uma olhadinha a definição deles? Só para a gente arrematar aqui. Então a gente ali tem os compiladores. Um compilador é um tradutor de idioma que converte programas de alto nível em código de máquina, responsável, compreensível por uma máquina. Então, tu vai ter lá o software, digamos lá, um Visual Code, né? Que é um software que a gente utiliza para programar, fazer as programações, né? Em si. Então, ele vai traduzir essa linguagem para que o computador consiga rodar, no exemplo. A gente vai ter os montadores. O montador pega o código de montagem do compilador e o converte no código de máquina realizável. Então, ele compilou, ele traduziu para o computador. Posso entender. O montador foi lá, pegou aquele código e falou: olha, máquina, olha o hardware, tá aqui. Agora você consegue executar. Ele montou a tradução em 0 e 1. E temos aqui por final os intérpretes. O intérprete também é um tradutor de idioma que converte programas de alto nível em código de máquina. Então, em si, o intérprete e os compiladores eles vão fazer essa tradução que o computador consiga entender. E já os montadores, tem softwares que utilizam, tem softwares que utilizam, os montadores tem softwares que não utilizam, também fazem essa montagem para que o computador consiga entender, né? Então, basicamente, a programação do computador e como um sistema ele vai funcionar, ou um aplicativo, ou qualquer software, ele vai funcionar dessa maneira. Ele teve uma pessoa que foi lá, desenvolveu ele, programou ele, né? Colocou a mão na massa, fez os códigos e fez a geração para que o computador pudesse entender. E passou por esses mecanismos aí que a gente viu agora. Não vamos aprofundar nisso daqui, mas eu trouxe porque é interessante mostrar para vocês aí por trás da tela que a gente vê tantas coisas que existem ali no meio. Então, gente, existem inúmeras linguagens de programação, existem inúmeras softwares que permitem a gente fazer programação. A gente não precisa ficar só preso em um software. Então, existe IDE, existe softwares para você poder programar. Alguém já viu a linguagem de programação Java aí? É uma linguagem super completa também. Gente, é muita coisa aí por trás, mas não vou trazer isso para vocês porque a gente não vai aprender a programar aqui em si, mas a gente vai entender um pouco dos conceitos gerais aí que eu tô a fim de trazer para vocês, né? E bora lá. Vamos entender aí agora um pouco do sistema operacional. O que é um sistema operacional? Ele é um software ou um conjunto de softwares cuja função é administrar e gerenciar os recursos de um sistema, desde componentes de hardware a sistemas de arquivos e programas de terceiros, estabelecendo a interface entre o computador e entre o usuário. Então, o computador ele vai gerenciar, o sistema operacional ele vai gerenciar tudo do computador, basicamente. Então, o sistema operacional ali ele vai ser responsável por gerenciar os recursos do computador, bem como servir de suporte para a execução de programas, como é que eu comentei lá, programas de aplicação
e é o responsável por controlar os dispositivos de entrada e saída do computador. Então, resumidamente, ele gerencia tudo. Hardware, outros softwares, programas, dispositivos de entrada e saída, que a gente viu aí durante as aulas. Então, basicamente, digamos ali que como se ele fosse o pai que cuida de tudo do computador, com todos os componentes, com todos o tudo que é regido ali no computador. E aí a gente tem alguns sistemas operacionais aí, como o Windows, o Mac, o Linux, o Android, o Windows Phone, entre si. Então, gente, vocês utilizam aí mais o quê? Mais o Windows, mais o Mac? Alguém já chegou a usar o Linux? Windows. Opa, professor, não consigo falar. Windows, né? Sim, que eu uso pelo menos é mais isso. Entendi. O resto eu acho que eu não usei nenhum. Nunca usou, né? Alguém já utilizou algum outro além do Windows? Não, né? Então, tranquilo, gente. Assim, o Android, muita gente avisou aqui, porque o Android, ele é um sistema operacional, e o sistema operacional do Android, ele tem base no Linux. Então, assim, muita gente utiliza Linux, não sabe porque o Android, ele é Linux. O Windows Phone, assim, o sistema operacional da Microsoft, hoje em dia, ele é descontinuado, mas existem muitos aí, muitas pessoas que utilizam ele ainda. Mas esse aqui é um pouco dos sistemas operacionais existentes, né? E dentro dele a gente vai ter aí alguns softwares utilitários nesse sistema. Então, softwares utilitários são programas que realizam atividades específicas para as quais foram elaborados. Eles podem ou não realizar algumas tarefas complexas. Então, a gente vai ter exemplo aí, dentro do sistema aí. Utilização de utilitários de compactação. Alguém utilizou aí compactar um arquivo com WinRAR na vida? WinRAR, WinZip. Então, a gente O WinRAR, consegue. sim. Eita. Então a gente consegue aí reduzir o tamanho do arquivo sem prejudicar os dados. Então a gente consegue deixar ele menorzinho para que a gente consiga fazer envio, consiga guardar no computador. A gente tem os softwares utilitários aí como os antivírus aí também. Esses dias aí a gente estava conversando sobre antivírus aí, alguém falou que usou a Avast, né? Perguntando qual antivírus eu recomendava. Então, todos os antivírus eles são bons. Claro, ele vai ter aqueles que são mais eficazes, eles trabalham melhor, e vai ter aqueles que trabalham um pouco, vamos dizer assim, deixa um pouco mais a desejar. Porque assim, todo antivírus, como é que ele tem o funcionamento dele? No mundo aí, todos os dias são lançados vírus de computador na rede. Os caras vão lá, produzem os vírus e jogam. E aí, o que essas empresas fazem aqui? Elas vão lá no sistema delas e criam mecanismos que impeçam, assim, olha, toda vez que você vê no sistema esse padrão de comportamento de arquivo, ele é um vírus, então vai lá e o bloqueia. Então, todo antivírus ele tem uma base de conhecimento, vamos dizer ali, uma lista com os vírus que estão sendo lançados todos os dias ali. Hoje, de tempo em tempo, ele atualiza para que você não seja infectado, basicamente. Então, ele cuida ali para que o seu computador ele não seja infectado. Quais antivírus vocês estão utilizando hoje em dia, ou não estão utilizando nenhum antivírus? No celular ou no computador? Qualquer um dos dois. Todos os dois pegam vírus? No meu celular, sei lá, eu acho que é do aplicativo do próprio celular já tem. Nunca peguei vírus no celular não, professor. Mas pega Milagre. fácil. Milagre. Mas pega fácil. Pega fácil tanto no computador, tanto No no computador eu já telefone. peguei. Na época que eu tentava baixar jogo hackeado. Ai, gente, toma cuidado.
E aí a gente tem alguns desses antivírus aqui. A gente tem o McAfee, a gente tem o Panda, o Norton, o Bitdefender. São antivírus muito bons, porém eles são pagos. E também a gente tem alguns gratuitos aí, como o AVG e como o Avast. A gente também tem outros softwares aí, como o Demon Tools, o VLC, o CCleaner, o Adobe Flash. Possivelmente vocês já chegaram a utilizar o VLC para poder ver vídeo, ou o CCleaner para limpar o computador. Ou quem é um pouco mais das antigas aí, que tinha o Windows 7, ou tem, usa o Demon Tools para poder montar as ISOs, para poder instalar os jogos no computador. Também. Esses aqui também são ideias aí, são padrões de softwares utilitários, né? E em si aí, a gente viu lá, e agora? Mas o que são antivírus? O antivírus é um software de proteção do computador que elimina programas maliciosos que foram desenvolvidos para prejudicar ele. Então, um resumão de antivírus é isso daí. Então, ele previne isso o computador, que você pegue vírus nele e acabe perdendo seus arquivos ou acontecendo algo pior, né? E assim, e como ele vai funcionar no computador? Vamos lá, o vírus ele vai infectar o computador, como a gente viu lá nas aulas sobre os vírus, através da multiplicação deles. No caso, aí, o vírus entra e ele vai criar cópias aí no computador, com a intenção de causar aí algum dano na máquina ou roubar seus dados, né, que a gente já tinha visto lá. Então, ali, o que o antivírus vai fazer? Ele vai olhar, ele vai analisar os arquivos do computador, buscando padrões de comportamento e códigos que não seriam comuns em algum tipo de arquivo. E compara com o seu banco de dados. Eu falei que os antivírus tinham um banco de dados lá e ele fica fazendo comparação ali para ver se realmente ele é um padrão estranho. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai avisar a gente: olha, tem algo estranho aqui acontecendo. Eu peguei esse arquivo e coloquei ele em quarentena. Você deseja fazer alguma coisa com ele? Então, o antivírus aí ele vai funcionar mais ou menos aí dessa forma. Que nem você estava falando ali, você vai colocar um jogo craqueado. Quando você baixa o jogo craqueado, não aparece lá na hora que o antivírus falando: opa, tem alguma coisa estranha aqui, hein? Eu vou colocar em quarentena. Aí você não tem que desativar o antivírus para poder instalar no computador o jogo. Então, olha aí, isso daí que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes esses sistemas craqueados, eles podem estragar o computador, porque o crack nada mais ele é um vírus. Ele tem um vírus ali que vai acontecer o quê? Ele vai quebrar um registro do computador para que possibilite rodar esse jogo em seu aspas, você quis colocar craqueados no computador. Não aconselho fazer isso. Porque isso aí é bem ruim para o computador. Você pode estar colocando aí seu computador em risco e seus dados em risco também. Então, gente, toma muito cuidado com isso daí, né? E também aí no sistema operacional, a gente vai ter o gerenciador de arquivos. Né? O que é esse gerenciador de arquivos, né? O gerenciador de arquivos ele tem como função gerenciar espaços alocados, deletar arquivos, criar e deletar diretórios na memória do computador, para quem usa Linux Swap, mapear arquivos de disco em massa, fazer manipulação de arquivos, né? Em si, ele vai possibilitar a gente fazer todo aquele trâmite, copiar, colar, excluir, mudar nome, gerenciar as pastas do computador, trabalhar com certo tipo de arquivo ali, fazer instalação de arquivo. A gente consegue abrir arquivo DXZ, arquivo DXT, que é arquivo de texto, arquivo PPTX, né? PPTX, que seria o arquivo aí do PowerPoint que a gente utiliza, ou DocX para o Word. Então, o gerenciador de arquivo vai possibilitar a gente conseguir trabalhar com todos os tipos aí de arquivo. Então aí, aqui existem alguns exemplos. Igual aí, nos ambientes desktop, a gente vai ter aí o gerenciador de arquivos com interface gráfica, que no caso a gente pode dar um exemplo aí como o Windows Explorer. A gente vai ter lá no Linux lá alguns tipos aí também de gerenciador de arquivos, mas a gente
irá ver o do Linux em si. Aqui a gente tem o Concrehor, o Doplin e o Crusader, que são gerenciadores do Linux. Também aí a gente tem no Android gerenciador de arquivos. Você não vai lá buscar arquivos no telefone e encontra lá todo o gerenciamento de pasta, quanto tem ocupado, as fotos que tem no computador. Então o Android ele também tem um gerenciador de arquivos. Então eu vou trazer algumas fotos aqui para vocês começarem a se familiarizar. Então aqui a gente tem aí o Windows Explorer. Olha aí que bonitão, o Windows Explorer. A gente tem o gerenciador de arquivos aí do Ubuntu, que é Linux. Então, pra você ver, é muito parecido com o do Windows. A gente vai ter os documentos, a gente vai ter download, imagem, a gente vai ter alguns modelos, a gente vai poder ter música, então a gente pode também ter vídeo. Público, quando é compartilhado, algum arquivo fica aí dentro, né? A gente vai ter também gerenciador de arquivos no Mac, para quem utiliza sistemas da Apple. Então a gente vai ter aqui também ó, desktop, documento, download, é, livros, filmes, música, fotos, sites, você pode guardar aqui. Mas você pode perceber que cada um tem uma carinha muito diferente, né? Sim, eles são sistemas diferentes para a utilização dos computadores. Temos também aqui o do Android. A gente também está bem habituado aí, com imagens, áudio, vídeos. Opa, alguém quer falar algo aí? Escutei o microfone Aplicativo aí abrir. eu conheço de cor. Oi? Esse aplicativo aí eu conheço de cor. Usava Sim. muito ele. E a gente vai ter aqui o gerenciador. No caso, nem todo o Android ele vai vir bloqueado. Os casos vão pegar os casos da Motorola. A Motorola não tem um gerenciador de arquivos. Você tem que baixar um. Às vezes você tem que baixar um gerenciador do Google para que você consiga ter um gerenciamento. Ou às vezes você consegue habilitar o gerenciador que eles fazem. Mas aí você tem que ir na Play Store, procurar o gerenciador e fazer habilitar. Mas não é um gerenciador tão bom, mas possibilita você utilizar. Gente, tudo tranquilo aí com o gerenciador de arquivos? Tranquilo. Opa. Bora lá agora, né, relembrar um pouquinho de backup e restauração. A gente já tinha visto um pouquinho de backup, mas a gente viu bem por cima. Então, o que é o backup? Backup é um termo em inglês que significa cópia de segurança. Trata-se de uma cópia dos arquivos importantes em outros locais, como um serviço em nuvem, uma cadeia externa ou até mesmo um pendrive. Alguém faz backup aí de seus arquivos? Eu faço. Você utiliza... Visão 3 GB. O que vocês fazem? O que vocês utilizam para fazer o backup dos seus arquivos? O Google Drive? Isso. Vocês guardam também em pendrive, em outro lugar do computador? Ah, no computador não nem tem, professor, no celular. Né? Eu não guardo porque eu não tenho nada muito importante. Então, se perder, não faz tanta falta assim. Entendo. Então vamos dar aqui. Vamos lá para o backup e restauração. A gente fez o backup, a gente foi lá e guardou nossos arquivos. Aí um dia a gente vai precisar fazer a restauração dele. Então, o que é essa tal de restauração? A restauração de um backup nada mais é que a substituição do conteúdo atual pelo conteúdo que está salvo no último backup realizado. Então, você foi lá e guardou o arquivo, porque vai que você perde do seu telefone. Vai que você perde seu telefone, seu computador. Aí tu vai lá onde você guardou esse arquivo na nuvem e baixa ele. Você está restaurando esse arquivo ali, porque você perdeu algo no... Você perdeu o original dele, então você tinha guardado e restaurou. E quando essa restauração é necessária? A restauração do backup é necessária quando os arquivos são corrompidos por algum motivo ou então quando se deseja utilizar os softwares em outro computador. Não só softwares em outro computador. Você pode estar aí na casa de outra pessoa e quer mexer naquele arquivo. Então você tem ele na nuvem, você faz a cópia dele, utiliza, altera e depois salva novamente. Então, o backup, gente, ele é muito importante. Por exemplo, você tem um arquivo seu ali, que ele é muito importante. Se esse arquivo é muito importante, você vai guardar em mais de um lugar. Você não vai deixar só em um lugar. Caso você perder,
você vai ter um backup dele para que consiga utilizar. Se o arquivo não for importante, deixa em um lugar só, se perder, tanto faz como tanto fez. A gente falou lá do software de compactação, mas a gente não falou o que é a compactação e como ela funciona. Gente, sobre o backup e restauração, tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. De boa. Aí, o que é a compactação de arquivo? A maioria deles funciona pesquisando o arquivo à procura de padrões existentes e frequentemente repetidos, substituindo este padrão por códigos menores. Quando compactado, o utilitário restaura o padrão extenso onde cada código é encontrado. Então, digamos lá, a compactação vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem lá um jogo. Não, melhor ainda. A gente tem um arquivo de texto grandão. Né? A gente tem lá um arquivo de texto grandão que a gente digitou. Ele vai dar lá 50 MB. Né? Quando você compacta ele, o que vai acontecer? Ele vira 1 MB. Você fala, meu Deus, 50 MB foi para 1 MB? O que aconteceu? Vamos dizer aí, o WinRAR, o 7-zip, foi lá, olhou o seu arquivo, ele procurou padrões que sejam iguais e repetidos e foi substituindo ali por códigos menores. Então ele meio que pegou e traduziu, olha, isso aqui está igual em muito lugar, vamos substituir o restante por códigos menores, então vai diminuir o tamanho do arquivo em si. Então como é que a gente vai fazer essa compactação de arquivo? Simples, no caso aqui eu trouxe para vocês o WinRAR. Então a gente vai lá, tem um arquivo, botão direito em cima do arquivo. Aqui em cima do arquivo, vai lá, ó. Aqui, add arquivos.rar e compactou o arquivo. Basicamente, o arquivo, a pasta, algo que você quer compactar, né? Em si. Gente, a gente faz essas aulas aqui, assim, remota, falando essa parte de computadores, é um pouco chatinho, porque seria legal a gente presencialmente. Eu ia levar vocês para o laboratório e a gente ia mexer no computador e fazer por lá. Então vocês iam fazer de forma mais prática e entender aí a compactação de arquivo, entender a utilização do Windows, a gente mexe com gerenciamento de pastas, a gente vai fazer backup por lá. Então na forma prática isso seria menos maçante do que a gente fazer por aqui. Só explicando, só falando, porque a gente às vezes acaba ficando um pouco com sono, assim, mas calma lá que logo logo aí a gente volta presencial se Deus quiser, né? Então a gente vai ter aí os softwares aplicativos de uso geral, a gente já conversando lá, que são programas que podem ser utilizados em vários tipos de aplicações, por exemplo, editores de texto, gráficos, planilhas, editores de banco de dados. Então a gente tem lá o nosso famoso aí Word, Excel, PowerPoint, bloco de notas e o Facebook, aplicativo aí de uso geral. E aí a gente tem softwares aí de propósitos restritos. E basicamente ele vai destinar ali exclusivamente um único tipo de aplicação. Exemplo, folha de pagamento, crediário, imposto de renda, cadastro, contas a pagar, a receber. Então, digamos ali que a gente tem ideia ali, o programinha de fazer imposto de renda da Receita Federal, o programinha de gerenciar folha de pagamento, ou algo representando ali a parte da sua saúde ali, igual o DigiSUS lá, né? Que você vai ter suas informações específicas lá do seu estado de saúde pelo SUS. Em si é isso aí, gente. Alguma dúvida? Sem dúvidas. Sem dúvida, gente. Então era isso daí que eu queria passar hoje para vocês, gente. Então, assim, muito obrigado por vocês estarem aí. Então hoje, por vocês estão liberados.